Olá, gente. Estou preparando aqui mais esse vídeo, esse material para nos ajudar na compreensão da temática da semana. Essa é uma semana curta, né? A semana de 20 a 24 de abril, que na verdade é a semana de 23, de 22 a 24 de abril, né? Temos só 3 dias, 22, 23 e 24, uma vez que 20 e 21 foi feriado, né? Então aí a gente nem conta com esses dias, né? Então são só 3 dias aí, a menos que você esteja planejando estudar e trabalhar no fim de semana, né? Se não for esse o caso, contamos aí com esses 3 dias, tá certo? A temática dessa semana, ainda estamos tratando, né, e vamos continuar tratando sobre a temática geral da questão do cânon, né? E aqui eu tinha prometido para vocês trabalhar alguma coisa a partir do livro lá do F.F. Bruce, Merece Confiança, o Novo Testamento. Então a gente vai dar uma atenção especial aqui para discussão em torno do Novo Testamento, ok? Eu selecionei 4 considerações do F.F. Bruce acerca dessa questão da confiabilidade do texto neotestamentário, a partir de 4, digamos assim, variáveis, né? Uma delas seria a questão do período de composição, né? Se foi mais próximo ou um pouco mais distante dos acontecimentos relatados, ok? Na sequência, considerar a integridade, né, desse conteúdo, a legitimidade, se havia reconhecimento, quais eram as formas de reconhecimento. Posteriormente, comparar esse material, né, o Novo Testamento, esse documento, com documentos também da Antiguidade, né, a partir de alguns critérios, fazer uma comparação, estabelecer comparação entre outros clássicos da Antiguidade. E, por fim, considerar a problemática essencial da crítica textual, que são as variantes textuais, ou seja, as questões de discrepâncias, né, com relação a determinados textos, né, variáveis de tradução, a uma palavra ou uma letra, ou alguma coisa assim que acaba surgindo de forma diferente em manuscritos, né, as cópias mais antigas das quais nós dispomos, ok? Então vamos lá. Com o material aqui, eu estou aberto, estou manuseando o material, tá, o PowerPoint. O título dele é Formação do Novo Testamento e a Crítica Textual, ok? Com base lá na contribuição do Bruce, né, o F.F. Bruce, na obra Merece Confiança ao Novo Testamento. Vamos lá. Considerando a questão do período da autoria, da composição desse texto, né? A forte evidência ou forte consenso entre muitos, né, pesquisadores, né, que favorecem uma data mais ali estreita, né, ou seja, um pequeno lapso de tempo entre os fatos relatados e o relato de que nós dispomos, ok? Eu vou dar uma lida aqui no material para facilitar. Os primeiros passos no sentido da formação de um cânon de livros cristãos tidos como dotados de autoridade, dignos de figurar ao lado do cânon do Velho Testamento, que era a Bíblia de então, né, de qual dispunha Jesus e os apóstolos. Então, esses primeiros passos parecem ter sido tomados por volta do começo do segundo século, ou seja, na virada ali do ano 100, época em que há evidência da circulação de 2 coleções de escritos cristãos na igreja, né, com os primeiros pais apostólicos. Parece que já em data bem remota, ou seja, bem próxima aos fatos relatados, né, vieram os 4 evangelhos a constituir uma unidade integrada, que costumava ser chamada pelos pais da igreja de o Evangelho, embora no conteúdo de seus escritos eles se referissem a mais de um texto, né? Mas eles eram considerados como um todo, né? Quando digo mais de um texto, são os 4, né? O Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Ainda considerando, aqui eu estou no slide 3, né? Aqui tem alguns exemplos de citações ou de referências desses pais apostólicos ou desses, né, primeiros pais da igreja.
por volta de 115, no ano Domini, ou seja, 115 depois de Cristo, Inácio, bispo de Antioquia, se refere ao Evangelho como escrito revestido de autoridade, e visto que conhecia mais de um dos 4 evangelhos, é provável que ele estivesse ali se referindo a essa coletânea, ok? Justino Marte, em cerca de 150 da era cristã, enquadra as memórias dos apóstolos na mesma classe dos escritos proféticos, declarando que ambos eram lidos nas assembleias dos cristãos, ou seja, as memórias dos apóstolos é uma referência aos evangelhos, né? E ele vai dizer que, olha, isso aí no convívio cristão, nas assembleias, ou seja, nas reuniões cristãs, esses documentos têm o mesmo valor da Bíblia antiga, do Antigo Testamento, a Bíblia usada pelos apóstolos, ou seja, o texto do Antigo Testamento. E aqui, por volta do ano 100, né, o Novo Testamento estava completo, ou substancialmente completo, por volta do ano 100, né, na virada para o segundo século. A maioria dos livros existindo já 20 a 40 anos antes desta data, ou seja, nós temos forte evidência de que o texto foi composto num pequeno espaço de tempo, desde os fatos ocorridos, ok? Com relação à integridade, né, à legitimidade desse texto, que recursos para se conferir isso daí? Vamos lá. Eu estou no slide de número 4, tá? Os primeiros 3 evangelhos teriam sido escritos em uma época em que estavam vivos muitos dos que podiam lembrar com acuidade as coisas que Jesus dissera e fizera. E pelo menos alguns viveriam ainda quando foi escrito o 4º evangelho. Dá um exemplo aqui, né? Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, né, ele vai dizer, a partir do verso 3, né, que ele recebeu, né, e transmitiu para aquela igreja a tradição que ele havia recebido de que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, né, se referindo, obviamente, à Escritura do Antigo Testamento. E diz que ele ressuscitou segundo as Escrituras e foi visto, e aí ele começa a trazer uma lista de pessoas pelas quais Jesus foi visto ressurreto, né, depois de ressuscitar. E ele fala ali de 500 irmãos, né, 500 pessoas, das quais a maioria ainda vive. Esse tipo de evidência que está sendo levantada aqui pelo Bruce. Ou seja, as pessoas, né, poderiam conferir, né, com testemunhas oculares ainda vivas, né, enquanto circulava o documento, se o documento era verdadeiro ou se o seu conteúdo era verdadeiro, se o que estava descrito ali de fato aconteceu. Né? Esse é um elemento que tem um peso fundamental para asseverarmos a legitimidade desse documento, o Novo Testamento. Ainda nesse slide 4, os apologistas cristãos do primeiro século, Justino e Tertuliano, defendiam que o registro de José e Maria, né, ou o registro sobre José e Maria, né, relativo ao censo apresentado em Lucas, capítulo 2, verso 1, aí está grifado aí com destaque, poderia ser encontrado nos arquivos oficiais do reinado de Augusto, e eles incentivavam seus leitores que se mostravam desejosos de maior certeza sobre os fatos relativos ao nascimento do Senhor a consultar esses arquivos, ou seja, no seu período contemporâneo. Justino e Tertuliano diziam, está lá o documento que fala sobre, né, esse fato aí, né, registrado nos evangelhos, o documento está lá, é só ir lá conferir, né? O mesmo caso lá do que Paulo estava falando acerca da ressurreição de Jesus na sua carta. Enquanto a carta circulava, havia pessoas, testemunhas oculares vivas que poderiam atestar a veracidade da ressurreição, por exemplo. E aqui a veracidade dos acontecimentos relatados em Lucas 2. Vamos dar sequência aqui, né? Agora, então, já falamos da questão do curto espaço de tempo entre o registro das coisas que aconteceram e essas próprias coisas, né? Então, aconteceu e foi registrado num curto espaço de tempo, e por isso mesmo era possível verificar a legitimidade do relato a partir das testemunhas que vivenciaram os fatos ocorridos, né? Agora, um terceiro aspecto, uma terceira variável aqui,
para ser considerada, essa integridade, essa legitimidade do texto do Novo Testamento comparado com textos da Antiguidade, né? Outros clássicos da Antiguidade. E aqui tem uns elementos, uns dados bem, bem interessantes. Vejam bem, tem uma obra aqui citada, né? O De Bello Gallico, ou Gallico, né? As Guerras Gaulesas, de César, foi escrito entre 58 e 50 a.C. Então, numa época muito parecida ali, né? Naquele mesmo século, no mesmo meado de século ali, existem vários manuscritos dessa obra, ok? Mas apenas 9 ou 10 desses vários são valiosos, e o mais antigo data de cerca de 900 anos após a era do ilustre guerreiro, ou seja, apenas uma dezena dos manuscritos são valiosos, ou seja, são representativos, dá para usar como material para essa análise. E o mais antigo, né, desses 10 ou 9, o mais antigo deles é de quase 1000 anos, né, é de 900 anos após os fatos relatados. O lapso de tempo entre a coisa relatada e o relato mais antigo é de quase 1000 anos, é quase um milênio, 900 anos. Aí ele traz, confrontando esse aspecto, né? Há na atualidade cerca de 4.000, de 9 ou 10 para 4.000, a diferença é grande, né? Então, lá há apenas uma dezena, né? Do ponto de vista do Novo Testamento, há cerca de 4.000 manuscritos gregos que contêm o Novo Testamento no todo ou em parte, mas, assim, consideravelmente preservados, ok? Em condições de ser feita essa análise. Os melhores e mais relevantes desses manuscritos remontam à data aproximada aos meados do quarto século, né? Então, seria ali da época de 300 e alguma coisa. Veja a diferença. Então, se você pensar, né, os fatos ocorridos são no primeiro século, né? Obviamente. Então, o fechamento desses relatos todos, né, e junto com as cartas, se dá ali por volta da virada para o segundo século, né, indo ali até a primeira ou segunda década, no máximo, né, nas piores das hipóteses, e então você teria aí um lapso de aproximadamente 100 anos, né, que é o quarto século, né, 100 a 200 anos, dos manuscritos mais antigos que nós possuímos. Então, compare aí 200 anos, né, de lapso, ou 100, dependendo da variação das datas, né, 100 e alguma coisa, para comparar com 900 anos. Né? O lapso das outras obras, né, obras clássicas, é bem maior. E esse é um critério fundamental para se falar da legitimidade, da confiabilidade, da integridade de um documento antigo, né? Quando eu digo antigo, da antiguidade, né? Então, o Novo Testamento está assim disparado em melhores condições para alegar ou para reivindicar a sua legitimidade, comparado a outros textos da antiguidade, cuja legitimidade não costuma ser questionada, tá bom? Vamos lá. Slide número 6, né? Tem mais um aspecto aqui, me permita comentar. Não, é isso mesmo, vamos para o slide número 6. Sobre as variantes textuais, tá? A gente poderia pensar aqui no seguinte, existem questões, né, erro de copistas, tudo isso existe, né? É comum que exista, ok? A questão é, esses erros são comprometedores do conteúdo essencial? Essa é que é a grande discussão. Vamos ver algumas coisas que o F.F. Bruce levanta para nós, tá? Ele diz, felizmente, o elevado número de manuscritos aumenta o índice de erros escribais, é óbvio, veja, é um trabalho feito à mão, né? Quanto mais manuscritos havia, mais cópias, mais erros surgiam, porque era mais neguinho lá, dia a dia, o trabalho de anos, né? E aconteceria, né?
as condições, né, dessa produção eram precárias, né? Então, vamos lá. Então, se esse aumento de manuscritos também leva a um aumento de erros, né, dos escribas. Sim, é verdade. Mas aumentam na mesma medida os meios para a correção desses erros, porque você tem uma variedade maior para comparar. De sorte que a margem de dúvida deixada no processo de restauração dos termos exatos do original não é tão grande, a margem de dúvida, né? Ela não é tão grande como se poderia temer. Pelo contrário, é, em verdade, marcadamente reduzida. As variantes que subsistem passíveis de certa dúvida aos olhos dos críticos textuais não afetam nenhum ponto importante da doutrina, seja em matéria de fato histórico, seja em matéria de fé prática, né, ou fé e prática. Né? O que é que acontecia? Né? Às vezes uma preposição, né, que se você pegasse o contexto, né, do versículo, né, ou do período ali, das orações e tudo mais, o período composto ou o período direto, você poderia deduzir que houve um erro ali. Né? Era fácil de consertar isso aí, não comprometia o conteúdo. Às vezes uma letra, né? Às vezes uma pontuação, a gente sabe que a pontuação faz diferença, sabe, mas pelo volume de variáveis dava para você, como é que eu posso dizer, deduzir qual foi o erro que aconteceu ali. Né? Na verdade, nos textos originais não tem pontuação no sentido de vírgula, essas coisas. Né? Elas são atribuídas pela tradução e pelo sentido do discurso. Mas o que eu quero dizer é que são detalhes pequenos que, pela comparação dos diversos, e eram diversos mesmo, a gente pode ver que os números eram altíssimos, você poderia identificar onde é que o erro estava acontecendo e corrigir com relativa facilidade. Até mesmo quando não é possível essa correção, ela não implica em prejuízo à compreensão do texto e não enviesa o seu significado e nem as doutrinas essenciais do texto bíblico, ok? Vamos mais aqui para o último dos slides, né? O slide número 7, o último de conteúdo, né? Ainda falando das variantes textuais. Ele vai dizer o seguinte, em resumo, uma palavra, né, final, podemos citar o veredito pronunciado pelo Sir Frederick Kenyon, estudioso cuja autoridade para emitir juízos quanto a manuscritos antigos era incomparável. Né? Ele vai dizer o seguinte, né, citando aí o Sir Frederick Kenyon. O intervalo, então, entre as datas da composição original e a mais antiga evidência subsistente se torna tão reduzido, esse intervalo, de sorte a ser praticamente desprezível. E o derradeiro fundamento para qualquer dúvida, ou seja, qualquer base para dúvida, de que nos hajam as escrituras chegado às mãos substancialmente como foram escritas, ou seja, se existe alguma dúvida de que nós temos um texto confiável, essa dúvida já agora não mais persiste, ou não é mais justificável. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento se podem considerar como firmadas de modo absoluto e final. Ok? Essa é basicamente a seleção de alguns elementos que eu pude elencar aqui para a nossa contribuição, né, para contribuir com o nosso estudo. Espero que essa breve explicação aqui ajude você na compreensão desse material e na atividade proposta, ok? Por fim, eu gostaria aqui de ler, né, o último slide, né, que está escrito lá, eu acredito em você e acredito mesmo, viu? Persevere e continue se aprimorando enquanto teólogo e enquanto ser humano. Gente, esse período está diferente, tem demandas diferentes, eu sei que não está fácil para ninguém, mas a gente não deve se desesperar, né? Sossegue o coração, vai estudar, dê conta aí do que estiver ao seu alcance, faça tudo aí crendo e sabendo, né, de que está fazendo para a glória de Deus, né? E vamos seguir em frente, vamos continuar nos aprimorando, né? Deus está no comando e nós estamos seguindo na direção correta, tá bom? Estou aqui para o que der e vier, para ajudar no que estiver ao meu alcance, tá bom? Forte abraço, só coisa boa, até a próxima.